Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã e louvamos o Senhor pela bênção, ó Deus, de estarmos juntos, seja presencial ou virtualmente. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela oportunidade agora de estudar a Tua Palavra, que ela seja fonte de vida, seja fonte de graça, de sabedoria, de discernimento e de orientação. Que o Senhor esteja conosco, ó Deus. Eu oro agradecido por aqueles que entregaram, ó Deus, seus dízimos, ofertas. Oro também pedindo a Tua bênção sobre aqueles que não puderam fazer. Que a graça do Senhor, o suprimento, a provisão seja sobre todos nós. Porque o Senhor, ó Deus, é gracioso para com todos. Queremos, ó Deus, também interceder por aqueles que estão durante essa semana fazendo aniversário. Pedimos, ó Deus, que a bênção do Senhor seja sobre cada um, porque a vida é um dom que o Senhor nos dá e mantém. E enquanto, ó Deus, nós a temos, devemos agradecer-te porque estamos sendo presenteados diariamente por Tuas mãos graciosas. Quero também, ó Deus, interceder por aqueles que sofrem quaisquer necessidades nessa manhã, que estão passando por qualquer adversidade, que o Senhor os visite, que esta manhã seja uma manhã de consolo, de conforto e de fortalecimento. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, pode se assentar. Os adolescentes podem já sair com o Danilo, com a Giovana. Terá um momento especial. Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 10. Salmo 10. Salmo 10. Se você me acompanha com uma Bíblia em que o Salmo 9 e 10 são conjugados, geralmente nós falamos assim, Bíblia católica, não tem nada a ver, não existe Bíblia católica, a não ser nesse Salmo não. Salmo 9 e 10 são conjugados na Bíblia que o catolicismo adotou, a versão para traduzir, que é a Septuaginta. Então, eles são conjugados. Então, talvez você tenha que ir lá para o verso 21, talvez, do Salmo 9, e aí você vai conseguir me acompanhar. Eu vou ler o Salmo 10, do texto que nós temos diante de nós aí, que adotamos tradicionalmente. Versículo 1 diz: Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga, que não a Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, e de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ele tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos,
seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada como o leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanham-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a mão, não te esqueça dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado. Esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. A maioria dos salmos são orações. São orações em forma de canto. Os salmos revelam a realidade que cada um está experimentando. É claro que nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus e não temos dúvida disso. E que quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Essa é a nossa afirmação comum. Que quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Isso não é uma mentira, isso é uma verdade. De fato, a Bíblia é a palavra de Deus e quando a lemos, ouvimos a voz de Deus. Mas se nos determos especificamente aos Salmos, nós vamos entender que o livro dos Salmos é muito mais a voz humana dirigida a Deus em oração do que necessariamente a voz de Deus profeticamente dirigida aos homens. Os salmos são orações, são manifestações humanas diante de Deus. E é por essa razão que quando você lê o livro dos Salmos, você vai encontrar alegria, júbilo, tristeza, abatimento, amargura. Você vai encontrar essa variação dos sentimentos que permeiam a alma humana. Porque os salmos falam de todas essas emoções humanas manifestadas. É interessante que o Salmo 10 que lemos, ele é considerado um salmo de lamento. E dos 150 salmos, 64 deles são considerados salmos de lamento. Ou seja, quase metade dos salmos são salmos onde aqueles que o escrevem, temos comumente dito também que a maioria dos salmos são de Davi, são manifestações de dor, de solidão, de ameaças, de medos. Nós vamos encontrar pessoas ao longo do livro dos Salmos derramando a sua alma, derramando sua amargura. Eventualmente, em alguns momentos, nós vamos encontrar salmos em que há uma expressão até mesmo de uma certa revolta, uma angústia que gerou uma certa revolta naquele que está escrevendo, e parece-nos que ele está brigando com Deus, por não conseguir entender os mistérios de Deus, por não conseguir entender a maneira como Deus age. Especificamente falando a respeito de Davi, a vida de Davi era, em algum sentido, uma montanha russa. Nós vemos muitas situações de altos e baixos. Nós não temos um personagem nas Escrituras onde a vida foi mais detalhada nas Escrituras do que Davi. No Antigo Testamento, não temos. Temos um livro inteiro, praticamente,
que é os livros de Samuel, todos falando da vida de Davi. Chegamos até o primeiro capítulo de 1 Reis para entendermos todo, do início ao desfecho da vida desse homem. Mas quando nós queremos saber das emoções de Davi, nós podemos tomar os salmos e lê-los e perceber ali as alegrias e as tristezas desse homem. A leitura dos salmos expressa muito o que há dentro do coração. A leitura dos salmos nos revela toda a instabilidade do coração de Davi, os constantes problemas pelos quais ele passava, que não lhe permitiam períodos prolongados de sossego. E, de certa forma, isso é reconfortante, porque, ao contrário do que comumente se pensa, a vida de homens e mulheres de fé não é uma vida isenta de dificuldades, de problemas. Esses também pranteiam de dor e passam por vales profundos, e isso fica claro na leitura dos salmos. Este salmo, especificamente, ele nos traz 3 ideias que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã, que podem nos ajudar um pouco a entender esse dilema que muitas vezes está na alma humana. E eu queria começar mostrando que, em primeiro lugar, e eu vou passar pelos versos aqui, para tentar trazer as considerações, existe uma indagação muito profunda no coração de quem o escreve, de Davi. E a indagação está logo no versículo 1. E a pergunta que ele faz é: por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Essa é a indagação do salmista. É o questionamento que ele faz. Um homem que considera Deus longe demais. A aparência é de que Deus está ausente. Aquilo que nos passa enquanto percepção do momento é que, no mínimo, Deus está escondido. Por que te escondes? Por que Deus não quer aparecer quando nós mais precisamos dele? Por isto, é um salmo inquieto, e ele começa com uma indagação, com um questionamento. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes na hora da tribulação? O problema central do texto que nós estamos lendo é um só: Deus parece ausente. Por isso, o título, que talvez não expresse a realidade, mas apenas talvez até para chamar a sua atenção, a ausência divina. Porque o sentimento que havia no coração do salmista é exatamente esse: Deus se conserva distante, ausente, longe demais, parece não se importar, parece não se deixar ferir pelos problemas que nós estamos experimentando, vivendo. Essa é a indagação. A partir dessa indagação, ele então nos mostra algumas inquietações que enchem o coração dele. A partir do verso 2, ele vai nos apresentar quais são essas inquietações. E talvez nós pudéssemos resumir essas inquietações em uma coisa só: os ímpios dominam. O que está enchendo o coração desse homem, dessa percepção de que parece que Deus está longe, distante, ausente, apático a tudo que está acontecendo, é o fato de que, quando ele olha a realidade, os ímpios dominam. Veja, a palavra ímpio não necessariamente significa alguém perverso. A impiedade pode conduzir à perversidade, mas não necessariamente. A palavra ímpio significa alguém que não é pio, alguém que não é piedoso, alguém que não considera Deus. E existem pessoas que nós, ao olharmos
podemos dizer, são boas pessoas, mas elas não consideram Deus, elas são ímpias, no sentido de não serem piedosas. Então ele olha e diz assim: como é que os ímpios dominam? E como que se ele fosse apresentar um caso contra malfeitores, ele vai alistando diversas características e comportamentos que são típicos destes. Ele vai dizer no verso 2 que estes são arrogantes, que eles perseguem o pobre, os inocentes. Olha o verso 2: com arrogância os ímpios perseguem o pobre. Vá até o verso 9: está ele de emboscada como um leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o e na sua rede o enleia. Veja o verso 10: abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Ele diz que esses são pessoas cheias de cobiça, cheias de avareza. O versículo de número 3 diz isso: pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Ele vai dizer então no verso de número 4 que essas pessoas recusam admitir a existência de Deus. O perverso, na sua soberba, não investiga que não há Deus, são todas as suas cogitações. Deus não existe. Deus não existe. É o que o ímpio tem no seu coração. E não obstante o fato do ímpio ter todos esses sentimentos, de acreditarem que a sua prosperidade prova que Deus nunca vai julgá-los. Os versos 5, 6 e 11 mostram isso. Apesar deles falarem maldições, enganos, insultos, como diz o verso 7, apesar de tudo isso, parece que Deus não observa tudo que está acontecendo e fica distante, como que se nada daquilo fizesse diferença. Ele tem uma indagação, e a indagação dele nasce das suas inquietações. Ele primeiro observa tudo aquilo que acontece ao redor, toda a inquietação que enche o coração, que podia ser resumida apenas numa expressão: os ímpios dominam. E isso produz um questionamento, uma indagação profunda. E a indagação é: por que, Senhor, te conservas longe? Por que tudo isso está acontecendo e parece que o Senhor está escondido? Nas horas que a gente precisa mais das tuas intervenções, é aí que parece que o Senhor mais apático está. Eu sei que às vezes isso choca, porque nós não gostamos de lidar francamente com essas coisas. É chocante alguém que teme a Deus chegar a conclusões dessa natureza, não é? É chocante observar que alguém que tem temor de Deus pode, num determinado momento, pensar nessa apatia divina, nessa ausência divina, nessa distância divina, nesse Deus que vai se escondendo. Mas os salmos estão repletos disso. Salmo 73, por exemplo, a crise de Asaf ecoa com a crise do Salmo 10. São pessoas que começam a refletir sobre o mundo, e essas reflexões vão gerando indagações, e essas indagações acabam por desembocar em uma coisa só: por que o Senhor se conserva longe? Não foi essa a crise de Abacuque? Nós começamos o culto com a leitura do texto de Abacuque. Não foi essa a crise de Abacuque? Até quando, Senhor? O capítulo 1 de Abacuque todo são perguntas dos porquês. Por que o Senhor não age? E por que quando o Senhor age, age de uma maneira que eu não estava esperando que fosse? E Abacuque entra numa crise, e Deus, por mais que você
lute, por mais que Abacuque tenha lutado, Deus simplesmente vai dizer para ele que o justo viverá pela sua fé. Deus não dá resposta alguma a Abacuque, simplesmente diz: o justo vive pela fé. As inquietações geram a indagação. Mas aí o texto, a partir do verso 12, nos mostra algumas coisas muito interessantes, que eu queria deixar com você, para que isso fique guardado no seu coração. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão. O salmista começa então uma intercessão. E a intercessão do salmista, assim como as inquietações dele podiam ser resumidas em apenas uma expressão: os ímpios reinam, ou os ímpios dominam, a intercessão do salmista parte também de um pressuposto. E o pressuposto é: Deus reina. E parece que é uma contradição, porque se ele olha e parece que a realidade do homem é que os ímpios dominam, quando ele olha para o céu, a realidade do céu é que Deus reina. Enquanto ele olha para a terra, observe o versículo de número 18: para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, agora, preste atenção, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Quando ele olha para a terra, os ímpios dominam, mas quando ele volta os olhos para o céu, ele entende que Deus reina. E na dinâmica da história, meus irmãos, uma das forças descritas pelo livro do Apocalipse, e há pouco tempo nós falamos sobre isso daqui, desse lugar, são as orações daqueles que morrem por sua fé. No Apocalipse capítulo 6 nós temos algumas forças. Deixa eu recapitular isso um pouquinho com você, porque isso é importante para nós nessa manhã. Nós temos os cavalos que são soltos, os cavalos e seus cavaleiros, né? O cavalo preto, simbolizando a economia. O cavalo vermelho, a guerra. O cavalo amarelo, a peste, as epidemias, as doenças. Mas você tem um cavalo, que é o cavalo branco. O cavalo branco é a simbologia de Cristo, que se move entre os cavalos, trazendo a sua graça e cura. Aparentemente, nós temos 4 poderes: o poder da economia, o poder da guerra, o poder da peste e o poder de Deus. Só que se você ler atentamente o capítulo 6 de Apocalipse, você vai encontrar lá a presença de mais uma poderosa força na história. E que poderosa força na história é essa? A oração daqueles que morreram por causa da sua fé em Cristo. A oração está no centro do propósito de Deus. E quando nós vamos para o Salmo 10, diante do caos, diante da opressão, o salmista se torna ousado em fazer uma oração que talvez muitos de nós temeríamos fazer. Mas ele diz assim: levanta-te, Deus. É como se Deus estivesse sendo coadjuvante da história, assentado. É como se Deus estivesse simplesmente na plateia, assistindo o espetáculo sem nenhum tipo de intervenção. E isso gera uma certa revolta no coração desse homem que vê os ímpios dominando. E a oração dele é: levanta-te, Deus. Entra no palco, se torna protagonista dessa história, porque eu não suporto mais vê-lo
como que se o Senhor estivesse sentado na plateia, assistindo o espetáculo. Levanta-te. E você vai ver essa expressão nos Salmos várias vezes. Levanta-te, Deus. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a mão. É como que se Deus estivesse sentado e com os braços cruzados. Isso gera uma inquietação maior no salmista, que o faz orar uma oração muito ousada. E ele diz: Deus, levanta-te, sai da plateia, entra no palco da história, deixa de ser coadjuvante, começa a protagonizar a história, ergue as mãos, estende as tuas mãos, descruza os braços, nós precisamos da tua intervenção. Isso é ousado demais. O silêncio e a ausência de Deus na história leva o salmista a orar e a buscar uma resposta de Deus. E ele argumenta com Deus na sua oração, dizendo algumas coisas. A primeira coisa que ele diz é que Deus é defensor dos pobres. O verso 12, 14, 17, 18 diz isso. E aqui, pobreza não é apenas uma expressão de natureza social. Ela está carregada aqui de alguém que não tem com quem contar. E ele diz: Deus, tu és o defensor daquele que não tem voz, daquele que não tem com quem contar, daquele que não tem ninguém do seu lado. O Senhor é o defensor daquele que está à margem. E a Bíblia afirma que Deus ouve não apenas as orações, mas o clamor do que sofre, a dor do que está esquecido. Quando Deus envia Moisés, para que Moisés tire o povo do cativeiro egípcio, a Bíblia diz que Deus ouviu não apenas a oração, Deus ouviu o clamor, ouviu a agonia, ouviu a dor, porque clamores e violências chegam até o trono de Deus. E Deus tem uma tarefa, a libertação daquele que se vê debaixo de opressão. E aí ele diz: Deus, levanta-te, se erga, porque tu és aquele que defende quem não tem quem o defenda. E ele vai mais adiante, ele diz: porque o Senhor tem atributos. Se os ímpios dominam, o Senhor reina. Mas ele não diz assim: olha Deus, tu és o Todo-Poderoso. Porque às vezes nós pensamos: bom, tem os poderosos da terra, mas tem o Todo-Poderoso. O salmista diz: existe um atributo que está acima de tudo isso. Versículo de número 16. O Senhor reina, é rei eterno. É rei eterno. O que isso significa? Deus é eterno. E é porque Ele é eterno que Ele é todo-poderoso. A impressão que temos é que todos os poderosos da terra, que se julgam donos do poder, são transitórios. Eles passarão. Mas é necessário deixar claro que apenas Deus é eterno. Por isso, a sua eternidade lhe faz todo-poderoso. Porque os poderosos dessa terra passarão. Irmãos, em todos os aspectos, aquilo que é poder humano vai desvanecer. Dizem que John Rockefeller foi o primeiro bilionário do mundo. E quando ele faleceu, no seu sepultamento, muitos curiosos, e alguém que conheceu o contador, que cuidava de todos os negócios de John Rockefeller, esse curioso chega perto dele e pergunta, desse contador, e pergunta: e aí, o que ele deixou? O contador olha para ele e diz: deixou tudo. Não levou absolutamente nada. Os poderes dessa terra vão fenecer e desaparecer aqui. Só existe um poder que é para sempre. E é por isso que Jesus nos ensina a orar dizendo:
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu poder, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha esse reino soberano e poderoso, venha esse reino. Por quê? Porque os reinos desse mundo vão passar, e existe apenas um Senhor que é Rei eterno sobre tudo e sobre todos. A oração do salmista é porque ele sabe que Deus é o defensor dos pobres, porque ele sabe que Deus é aquele que tem o atributo da eternidade. Mas existe algo aqui que não pode passar despercebido por nós. Versículo de número 11 diz que o ímpio, no seu íntimo, diz assim: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isso nunca. O ímpio diz assim, e às vezes o piedoso também começa a acreditar nisso. Começa a acreditar que Deus se esqueceu, que Deus virou o rosto, que Deus não verá isso nunca, porque isso quem diz é o ímpio. Mas o piedoso, que é o salmista, começa o salmo dizendo: por que te conservas longe e te escondes na hora da tribulação? Mas quando ele começa a orar, ele percebe que algumas coisas mudam dentro dele. E o verso 13, durante a oração do salmista, é: por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Por que razão que ele faz isso? Aí no verso de número 14, ele diz: tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que possa tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Tu, porém, tens visto. Irmãos, Deus vê todas as coisas. Isso é tanto um consolo quanto um alerta, porque Deus vê todas as coisas. Ler um texto do Antigo Testamento como esse devia nos remeter a concluir as nossas reflexões a partir do Evangelho de Jesus. E como que eu queria terminar tudo isso? Vendo isso na perspectiva da cruz. Toda a interpretação precisa ser vista na ótica de Cristo e do Calvário. Quando nós olhamos para a cruz, o que é que nós vemos? Fracasso. Quando nós olhamos para a cruz, o que é que nós encontramos? Se nós formos honestos, há algum lugar onde Deus se parece mais ausente e distante que na cruz? O clamor de Jesus no Salmo 22, relendo o Salmo 22 na cruz, é: Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz, parece-nos que nós estamos vendo a vitória dos arrogantes. Na cruz, parece-nos que a injustiça toma as suas dimensões mais absurdas e que a vergonha e a dor estão estampadas ali. E a pergunta que a gente faz quando olhamos para a cruz, sem considerar todas as consequências que a cruz nos trouxe, é que onde está Deus? Naquela cruz está Jesus, o homem que curava, o homem que abençoava, o homem que vivia fazendo bem, e está terminando os dias de uma forma absolutamente trágica, patética. E eu pergunto, o Salmo 10, versículo 1 não se aplica exatamente à experiência de Jesus na cruz? Por que, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas das tribulações? Então, agora, pense bem.
A cruz é didática para nos mostrar como Deus age nesse mundo. E para nos mostrar que essa indagação do salmista, que muitas vezes é a indagação do coração de muitos, que sinceramente olham as circunstâncias da vida e observam que parece que tudo é um caos, a cruz se torna didática para nos mostrar algumas coisas. Porque a cruz nunca foi fracasso, nós sabemos disso hoje, mas vitória. A cruz nunca foi derrota, nem ausência, mas lugar da presença de Deus. Então, meu irmão, se eu posso deixar algo com você nessa manhã, eu diria que a sua dor hoje pode ser a oportunidade de Deus manifestar a sua glória. No silêncio de Deus há uma profunda manifestação da bondade de Deus. Deus não está ausente. Às vezes há uma aparência de ausência divina, mas Deus continua atuante no mundo. Deus continua manifestando sua graça no mundo. Deus continua reinando no mundo. E o que deveria ressoar nos nossos lábios todos os dias é o que está no versículo de número 16. O Senhor é Rei eterno. Ele domina. O governo está em suas mãos. Ele está no controle de absolutamente todas as coisas. Às vezes nós cantamos algumas coisas, mas o que cantamos parece que não ecoa. A gente canta aqui, a gente sabe que tudo coopera para o nosso bem, mas é muito difícil na prática a gente experimentar e vivenciar essas coisas. Porque nessas situações parece-nos que Deus está longe, que Deus se escondeu na hora da tribulação. Mas depois a gente vai observar que não era fracasso, era vitória, que não era derrota, e não era nem ausência divina, era lugar da presença silenciosa de Deus trabalhando quando ninguém mais trabalha. Que Deus te dê graça para você crer e confiar que o Senhor é Rei eterno. Feche os olhos. Deus bendito, nós, em primeiro lugar, quero te agradecer pelos salmos, porque quando nós lemos os salmos, nós nos identificamos, porque há momentos em que estamos cheios de alegria, cheios de satisfação, de contentamento, mas há momentos também em que nós começamos a observar as circunstâncias ao redor e nos depararmos com questionamentos como o do salmista. Em quaisquer situações, ó Deus, obrigado, porque a Tua palavra nos consola, nos conforta e nos orienta. Mas nesses momentos, ó Deus, em que olhamos as circunstâncias da vida e parece-nos que os ímpios dominam, obrigado por essa força da história, que é a força da oração, que faz com que nós nos ergamos e possamos declarar que o Senhor é Rei eterno. Os ímpios parecem dominar, mas eles são apenas aqui da terra. E em breve todas as coisas que são aqui da terra passarão, porque são provisórias. Mas a Tua palavra diz que há algo que permanecerá eternamente. Aquilo que é eterno, Senhor, é o que está em Ti.
Por isso, nesta hora, nós nos apegamos ao Senhor e à Tua palavra e pedimos que o Senhor, ó Deus, nos dê graça. Eu oro pedindo, ó Deus, que o Senhor seja misericordioso com a vida de cada um de nós aqui. Que o Senhor seja aquele que manifesta a sua defesa em favor de cada um de nós. Que o Senhor seja gracioso para com a vida do Teu povo. Que o Senhor seja gracioso para com aqueles que sofrem. Que o Senhor seja gracioso para com aqueles que são, ó Deus, muitas vezes colocados à margem e esquecidos. Lembra-te de nós, Senhor. Lembra-te de nós e age em nosso favor, para a Tua glória e para Teu louvor. Nós oramos assim, crendo e confiando que Tu és o Deus sobre todas as coisas, eterno e soberano em quaisquer situações. Em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito permaneçam sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém e amém.